E aí galera, beleza? Professor Hugo, de Geografia aqui, e hoje nós vamos falar de um tema extremamente recorrente na prova do Enem, que é a geopolítica. Eu sei, você vai falar, professor, geopolítica é muita coisa, e pode mesmo ser muita coisa, e é muito por isso que na prova a gente vai ter aí muitas questões de geopolítica. Bom, a geopolítica, ela pode aparecer falando de conflitos armados, falando de temas da atualidade, e falando de acordos internacionais. Tirando ali os blocos econômicos e a globalização que a gente já falou em outros vídeos, pessoal, se vocês não viram, recomendo fortemente que vocês vejam. Esses são os outros 3 temas que vão compor a geopolítica. E quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando aí das relações entre os países, mas também geopolítica interna no Brasil. A gente não vai ter apenas geopolítica internacional, a gente tem também temas que trabalham a geopolítica do Brasil, inclusive ao longo da história, né? Quando a gente fala do período de Getúlio Vargas, quando a gente fala do período de JK, existem muitas questões que também vão abordar aí a geopolítica. Bom, lembrando que dentro da geopolítica as atualidades vão falar de temas diversos, pessoal. Então, por isso é muito importante que vocês fiquem atentos a portais de notícias, jornais impressos, jornais televisivos, toda fonte confiável de informação. Vocês precisam estar atentos, porque ali eles estão falando dos temas mais importantes do momento. E pode ser que a prova do Enem traga um desses temas. Um exemplo que a gente pode dar. Ano passado, em 2020, nós tivemos aí a pandemia de Covid-19. Então, nada impede que no Enem desse ano, de 2021, caiam questões sobre a pandemia, mas sobre a questão econômica dos países pós-pandemia, sobre as migrações entre os países pós-pandemia, a diferença de acesso às vacinas entre os países. Então fiquem atentos, pessoal, a essas informações que a gente vê. Conflitos armados são sempre temas recorrentes nas provas do Enem. Sejam guerras, e aí a gente pode falar na história, né, da Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ou sejam disputas territoriais, né? Existem questões que vão abordar aí a questão de Israel e Palestina, a questão no Oriente Médio. A gente vê muito também questões que falam sobre a Primavera Árabe e suas consequências, né? Por que a gente teve países aí que conseguiram, de fato, depor ditadores e outros que continuam em guerras civis, como a Síria, né? Que até hoje segue aí enfrentando esses problemas sociais. Então, conflitos armados que normalmente estão nos telejornais, né, está no jornal impresso, na internet, são temas que vão aparecer na prova também. E para fechar, pessoal, os acordos internacionais. Quando a gente fala de acordos internacionais, um dos principais agentes que vem na mente é a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a sua importância no mundo, né? Depois que a gente tem a ONU estabelecida no mundo, diversos outros órgãos internacionais começaram a se estabelecer e o mundo passou a cooperar, né? A gente vai ter muitas questões que falam sobre acordos do clima, né, sobre a questão ambiental, do desenvolvimento sustentável. A gente teve, alguns dias atrás, aí, a COP26, que fala justamente dessas questões, né, de metas para se diminuir o impacto humano sobre o meio ambiente. Então, pessoal, fiquem atentos com esses 3 temas, não esqueçam, assistam bastante jornais e se preparem para a prova. É isso, pessoal. Até a próxima.